Então, bom dia a todos. Nós estamos ainda falando sobre a segunda metade do século XX, na nossa aula de História Contemporânea. O século XX é um século em que aconteceu muita coisa, e o pós-Segunda Guerra Mundial parece que a velocidade dos acontecimentos se torna frenética. São muitos acontecimentos, todos assim meio que concomitantes, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, sempre eu quero que vocês tenham em mente aquele conceito da Guerra Fria, tudo está relacionado à Guerra Fria. A Guerra Fria, no final das contas, ela é muito quente, né? Como vocês já devem ter notado. Se Estados Unidos e União Soviética não se enfrentaram diretamente, eles estavam mobilizando suas pecinhas no tabuleiro mundial. Vocês já jogaram War, né? Vocês já viram que o War é um joguinho bobo, dá raiva, né? Acaba com famílias, com relacionamentos, com amizades. Imagine só os caras brincando de War, com tabuleiro de verdade, com peças de verdade, né? Com dinheiro de verdade. Então, Estados Unidos e União Soviética estão por trás de tudo que está acontecendo desde o final da Segunda Guerra Mundial até o fim da União Soviética em 91. Então, gente, vamos falar aqui uma das maiores revoluções. Eu não digo assim maior, porque ela pertence ao imaginário das revoluções. Ela virou uma coisa quase romântica, sabe? Bom dia, Álvaro, como é que você está? Por que eu digo romântica? Um grupo de jovens lutando pelo seu país, por um futuro melhor, por uma sociedade melhor. Isso é típico dos anos 60. Né? Aquela coisa da contracultura, não confiar em ninguém com mais de 30 anos, transformar o mundo, todos aqueles valores dos seus pais, dos seus avós são agora questionados. Então é a coisa da contracultura, dos hippies, da utilização das drogas, não para fugir da realidade, mas para expandir a mente, diferente de hoje em dia. Por isso não usem drogas. Vocês já são burros assim, imagine só drogados. Ferrou. O cérebro de vocês não vai funcionar mesmo, vocês já são dopados de sono. Mas na época dos anos 60 a questão era outra cultura, né? De libertar a mente, libertar-se dos valores antiquados, lutar pelos direitos civis, direito dos negros, direito das mulheres, direito das classes trabalhadoras, dos gays. Tudo isso está fervilhando nos anos 60. Então, acontece a Revolução Cubana, ela não é como uma Revolução Chinesa, não é como uma Revolução Bolchevique. Ela tem, Álvaro diz assim, ô louco, drogas são uma válvula de escape. Eu não digo que são uma válvula de escape, não, cara. Eu digo que é parar mesmo no espaço. O cara não vai, não deixa explodir. O cara é mandado para um espaço, né? Não usem, por favor, nem experimentem nada disso. E cuidado com as legalizadas, como cigarro e álcool. Fiquem longe. Né? Os adultos não sabem falar direito sobre esse assunto com vocês, não sou eu que vou saber. Mas não usem. Então, nesse contexto todo, a Revolução Cubana, ela parece uma revolução assim de jovens lutando contra a opressão, contra uma sociedade injusta, sabe? É uma revolução aventureira. Os revolucionários são jovens, barbudos, cabeludos, se embrenham na mata, têm apoio da população para derrubar um governo injusto associado ao imperialismo americano. Isso vai ficar no imaginário latino-americano. A América Latina, esse continente que é tão explorado, tão rico, rico em recursos naturais, recursos energéticos, natureza exuberante, um povo variado, um povo bonito, um povo feliz, mas ao mesmo tempo é triste e explorada, né? Tanto pelas potências europeias coloniais, como pela nova superpotência imperialista que são os Estados Unidos, pós a expulsão, né, dos europeus da América para os americanos. Então, gente, vamos falar então sobre essa revolução, sobre esse país que é tão pouco conhecido. Eu, quando falo assim, vai para Cuba, eu penso assim, pô, até que seria legal mesmo, cara. Praia maravilhosa, uma arquitetura bonita, né? Arquitetura antiga, carros antigos dos anos 50. Eu adoro jazz cubano. Eu não gosto de jazz, mas jazz cubano é um luxo. Adoro música caribenha. É uma das minhas esquisitices, eu tenho que admitir. Então, vamos falar sobre
esse paraíso tropical onde acontece uma revolução, e aí é o único país do hemisfério ocidental, América, debaixo dos Estados Unidos, debaixo da nareba do tio Sam, se torna comunista. E é comunista até hoje, né? Com apoio da população. Não é como, por exemplo, como a gente falou na última aula sobre Tchecoslováquia, a Hungria, onde o povo, a Romênia, que o povo estava cansado do comunismo, a Polônia, os poloneses odeiam o comunismo, os ucranianos, os cubanos não, os cubanos continuam com seu comunismo tropical. Então, gente, vamos falar um pouco sobre essa ilha. A ilha é uma ilha do Caribe, foi colônia da Espanha, tá? É ao contrário das suas colônias no México e aqui na América do Sul, a Cuba era uma colônia que produtora de açúcar, né? De cana-de-açúcar. E essa foi, e até hoje, talvez seja a grande riqueza de Cuba, né? Suas plantações, seus latifúndios de cana-de-açúcar. Mas em 1808, parece que a Espanha, já um império decadente, né? Sem muito controle sobre as suas colônias americanas, tinha permitido que a colônia de Cuba mantivesse, eles não chamam de colônia, chamam de capitania de Cuba. A capitania cubana ela foi essencial, estratégica para a conquista do México e da Mesoamérica. Então, essa capitania ela tinha uma certa liberdade de comercializar com o sul dos Estados Unidos, sem intervenção da própria Espanha. Então, o monopólio comercial metropolitano não existia mais para Cuba. Então, Cuba tinha uma certa liberdade. E isso fez com que se aproximasse muito dos Estados Unidos. Não sei se vocês notaram a bandeira de Cuba poderia muito bem ser uma bandeira de algum estado americano, né? Tem as mesmas cores dos Estados Unidos, é o esquema Stars and Stripes, né? Uma estrela com faixas horizontais, típica dos Estados Unidos, né? Então, com o apoio dos americanos na Guerra Hispano-Americana, a gente deve lembrar que a Espanha até ajudou os Estados Unidos na luta contra a Inglaterra, mas depois os interesses americanos se sobrepujaram aos interesses da Espanha e eles entraram em conflito. E Cuba e as Filipinas, lá no Extremo Oriente, que também era colônia espanhola, se tornaram independentes com auxílio dos Estados Unidos. Então, teve a Guerra dos 10 Anos, uma guerra longa, né, 10 anos, de 1868 a 1878, e que foi também debelada pela Espanha. A Espanha venceu e manteve o domínio sobre Cuba. Cuba foi um dos últimos países da América a se tornar independente e foi o último, assim como o Brasil, a acabar com a escravidão. São duas máculas da história cubana. E a Segunda Guerra de Independência, que vai levar, então, de 1895 a 1898, vai levar, então, os Estados Unidos a apoiar a Cuba e se tornar, então, independente da Espanha, em 1898. Vocês devem conhecer, mas é claro que não devem provar, só depois de 18 anos, aquele drink muito famoso, né, que é Cuba Libre. O que é Cuba Libre? Qual é a receita básica de Cuba Libre? É simplesmente Coca-Cola e rum. Por que esse nome? Foi a bebida que simbolizava a aliança dos Estados Unidos e Cuba na guerra contra a Espanha. Coca-Cola representando os Estados Unidos e o rum, a bebida feita a partir do melaço, do açúcar, misturados com muito gelo e um pouco de suco de limão, excelente num lugar tropical, virou então um símbolo da aliança, da amizade entre Estados Unidos e Cuba. E, a partir então, Cuba se torna independente da Espanha, mas acaba se tornando então dependente dos Estados Unidos. Porque então agora, sem a Espanha, as empresas, o capital americano passa então a investir diretamente em Cuba. Então, a dependência dos cubanos com os Estados Unidos se torna muito, muito estreita. Então, assim, é como se chama, alguns cientistas políticos dizem que assim, o Cuba se tornou então o quintal dos Estados Unidos. Então, de 1904 até 1934 foi aprovada então a emenda Platt, que tornava então o território cubano um protetorado dos Estados Unidos, ou seja, uma palavra bonita para dizer que a Cuba, em vez de ser independente, se tornou então
colônia americana. E até hoje eu fico me perguntando como é que Cuba não se tornou um Estado americano, né? Poderia muito bem ter se tornado um Estado americano, como Porto Rico é um protetorado americano e está muito próximo de se tornar, então, daqui a alguns anos, eu já venho falando isso há 20 anos que eu falo isso, mas é bem possível de alguns anos daqui a pouco Porto Rico se tornar o 51º Estado americano. Então, a emenda Platt mantinha esse protetorado e, curiosamente, os americanos então pegaram um pedaço de Cuba e transformaram então numa base militar, um entreposto naval, um território que é cubano, mas é arrendado pelos americanos até hoje. Isso é muito curioso, né? Começa lá no final do século XIX, com a emenda Platt, e vai até os dias de hoje, depois da Revolução, depois de todo o embargo, de toda a treta entre Estados Unidos e Cuba, os Estados Unidos têm ainda um território na ilha cubana. Curiosamente, quando os americanos declararam guerra ao terror, né, começaram então a combater essas células terroristas ao redor do mundo, então, para tornar o trabalho dos americanos mais fácil, eles começaram então a torturar, né, usar a tortura, mas na emenda, não me lembro qual é a emenda americana, que é uma lei que proíbe nos Estados Unidos a utilização de tortura, mas vejam bem, dentro do território americano, como a Guantánamo, né, que é esse território cubano dominado pelos Estados Unidos até hoje, não é americano, não é um território dos Estados Unidos, oficialmente. Então, lá, eles pegavam esses supostos terroristas, levavam lá para Cuba, em Guantánamo, e torturavam os caras, né? Então, gente, as empresas de comunicação, de transporte, de comércio, todas começam, então, a ir para Cuba, começam, então, a investir em Cuba. E Cuba se orgulha muito, assim, alguns liberais dizem assim, mas Cuba antes do Fidel era maneiro, porque é um dos primeiros países da América a ter o voto masculino universal, as mulheres tinham muitos direitos, mostram cenas de Cuba antes da Revolução, um país muito evoluído, muito avançado, com muito carro, né? Uma frota muito grande, talvez a maior da América Latina, para um país tão pequeno. Mas, na verdade, o que existia mesmo era uma concentração de renda muito forte. Os camponeses trabalhavam como mão de obra barata nos grandes latifúndios exportadores de cana, de tabaco e de frutas tropicais. Então, assim, havia uma concentração numa elite, né? Geralmente uma elite branca, de uma elite cosmopolita das grandes cidades de Cuba. Não chegava essa riqueza para toda a população, pelo contrário, a população vivia na miséria. Tá? E, então, essa subordinação cubana ao capital americano fez surgir esse abismo social, essa desigualdade social muito profunda, e meio que, quando tem, nos anos 20, não sei se vocês lembram disso, quando falamos sobre a crise de 29, eu falei que na década de 20 começa, então, um movimento, principalmente dos evangélicos, dos protestantes, dos brancos, né, de origem inglesa, protestantes nos Estados Unidos, pelos bons costumes, pela família, por Deus e pela pátria, a lutar contra o consumo de álcool, trocar álcool por refrigerante. Aí veio a lei seca, houve uma moralização radical nos costumes americanos. Então, todo americano rico que quisesse beber, prostituição, jogar, que era proibido também, jogatina, né, apostar, ou então o cara ia para o submundo, né, controlado pelos gangsters nos Estados Unidos, o Al Capone, os Scarface, eles eram caras que não traficavam drogas, traficavam álcool e cuidavam desses assuntos assim escusos, né, prostituição, jogos de azar e álcool. Um pouquinho de droga, talvez, né? Com certeza. Mas se você quisesse curtir tudo isso americano, se você fosse americano e quisesse curtir tudo isso sem problema, sem neurose, o cara tirava férias aonde? Em Cuba. Cuba virou, então, um verdadeiro playground para americanos ricos que quisessem desfrutar de prostituição barata, de apostar, de bebidas. Hollywood fez muito filme na época. A Carmen Miranda, você deve conhecer a Carmen Miranda como símbolo, né? Hoje em dia, quando as pessoas pensam no Brasil, pensam
em jogador de futebol, pensam no Pablo Vittar, pensam no Blanca do Street Fighter, mas na década de 20 e 30 pensava-se na Carmen Miranda, que na verdade nem era brasileira, era portuguesa, mas ela sempre fazia o papel da baiana, né? Aquela baiana cheia de frutas tropicais na cabeça, que era coisa bem estereotipada. Os filmes que ela estreava eram geralmente filmes que se passavam em Cuba, mostrando casos amorosos de jovens ricos vivendo aventuras amorosas em Cuba. Cuba, então, era como se fosse um espaço de liberdade para os americanos. Então, em 1952, Fulgêncio Batista guarda esse nome, se torna presidente de Cuba através de bastante corrupção. Ele oferecia então trabalho. Depois da crise econômica mundial, Cuba também ficou muito arrasada, sem emprego, a desigualdade aumentou. Começou então casos de banditismo social. Banditismo social seria um movimento típico da América Latina em que grupos de bandidos começam a assaltar membros da classe mais alta, né? E é chamado de banditismo social porque eles acabam tendo apoio da sociedade mais pobre, das classes mais pobres. Eles, então, com dinheiro de crime, eles acabam investindo na comunidade, né? Dando uma certa proteção social à comunidade. Talvez, isso a gente viu no México, né, com o Pancho Villa. A gente viu isso aqui no Brasil com o cangaço. E lá também surgiu esse banditismo social, principalmente no campo, entre os camponeses. Então, nesse ambiente de guerra civil constante, o Fulgêncio Batista se torna, então, presidente, de maneira bem autoritária, mas depois ele sai do poder e, em 1952, ele dá um golpe de Estado depondo o presidente Carlos Pio Socorro. E aí, então, Fulgêncio Batista se torna um verdadeiro ditador. Ele, então, vira o ditador de Cuba, começa a perseguir opositores políticos e abre ainda mais Cuba para o capital americano. Então, ele está estritamente relacionado ao capital americano. E surge, então, nas universidades cubanas, muitos estudantes que tinham estudado até mesmo nos Estados Unidos, como Fidel Castro. Fidel Castro era advogado, acho que estudou na juventude nos Estados Unidos, volta para Cuba, se junta com vários jovens também, como ele descontente com como Cuba estava, com toda aquela desigualdade social, com toda aquela injustiça. E aí, então, eles propõem um golpe de Estado. Eles tentam invadir o quartel de Moncada e dar um golpe de Estado, mas dá tudo errado. Eles são presos em 26 de julho de 1953. Então, esse movimento é debelado. Eles ficam presos durante um tempo, mas aí o presidente dá alguma coisa na cabeça do Fulgêncio Batista, ele expulsa, ele manda para o exílio esses jovens revolucionários, entre eles Fidel Castro e o seu irmão Raul Castro. Então os Castro Brothers vão ser exilados no México. Enquanto isso, lá na Argentina, um jovem médico chamado Ernesto Guevara, vindo da família burguesa, ele então, com um amigo dele, pega uma motoca velha e sai então viajando por todo o Cone Sul, Argentina, Chile, sobem pela Bolívia, Peru, Colômbia e chegam até o México, cara, de moto. Eles veem então toda a miséria, toda a desgraceira de um continente sofrido, explorado pelas potências europeias e pelos Estados Unidos, chegando no México, naquela ebulição cultural mexicana, né? Você deve lembrar dos pintores como a Frida Kahlo, né? A gente deve lembrar que a Frida Kahlo chegou até mesmo a receber o Trotsky em casa, né? Ele foi recebido na casa dela. Então havia uma efervescência muito forte da esquerda no México. E então Ernesto Guevara conhece os irmãos Castro e decide então mais uma aventura. Eles pegam um iate não um iate de luxo não, um barco, um iate, colocam 80 cabeças nesse iate, quase 100, 80 e pouco. Imagina só, num barquinho, eles saem do México e invadem Cuba. O exército cubano, fiel ao Fulgêncio Batista, intercepta esses revolucionários, eles trocam tiros na invasão de Sierra Maestra em 1956.
só sobram 20 e poucos, incluindo os irmãos Castro, Cienfuegos e outros caras que eu não lembro, e o Ernesto Guevara. E os 26, mais ou menos, dessas cabeças de revolucionários se embrenham na mata de Sierra Maestra e iniciam, então, uma guerra de guerrilha. O que é guerrilha, gente? Guerrilha é utilizando, são aquele combate utilizando a geografia do local a seu favor, né? Para fazer escaramuças, ataca-se o inimigo, que é muito mais forte, muito mais poderoso, muito mais numeroso, se ataca repentinamente, de surpresa, o inimigo. Quando o inimigo tenta responder, você foge para a mata, se esconde, faz escaramuças, vai botar armadilhas, e aí, então, afeta psicologicamente o inimigo, e aos poucos, então, você vai vencendo o inimigo. Os vietnamitas fizeram isso, os afegãos fizeram isso contra os ingleses, contra os soviéticos e contra os americanos, né? Por isso que o Afeganistão também é difícil é quase impossível de conquistar. E os cubanos fizeram a mesma coisa na mata. E o mais incrível é que os cubanos também seguem aquela cartilha do Mao Tse-tung. Você deve lembrar quando a gente falou de Revolução Cubana, perdão, da Revolução Chinesa, que o Mao Tse-tung, em vez de procurar apoio da classe urbana, dos trabalhadores, proletariado urbano, o Mao Tse-tung buscou apoio dos campesinos, né, dos camponeses. O Fidel Castro faz a mesma coisa. Então, com o apoio dos camponeses, eles vão aumentando o seu exército guerrilheiro e, finalmente, em 1º de janeiro de 1959, eles conseguem, então, invadir e tomar a capital de Havana. O Fulgêncio Batista e outros comparsas dele fugiram para os Estados Unidos. E aí o Che Guevara, sempre lá do lado do Fidel Castro, fazem o golpe, fazem a revolução acontecer, em 59. Os Estados Unidos ficam alarmados, né? O que é aquilo que aconteceu? Como é que isso pôde acontecer? A princípio, o Fidel Castro dizia que a revolução dele não era uma revolução comunista, e sim uma revolução nacionalista. Então, ele promove uma reforma agrária, ou seja, ele pega os latifúndios que pertenciam também, muitas das vezes, ao capital americano, ele nacionaliza as empresas de comunicações, telégrafo, telefone, correio, de transporte, de comércio, ele nacionaliza tudo, tudo passa a ser do Estado agora, do Estado cubano, e ele faz uma reforma agrária distribuindo terra para os camponeses. Tá? E aí os Estados Unidos vê aqueles cabeludos fumando charuto, com suas fardinhas verde-oliva, e fala, que merda é essa, né? Vamos, então, a gente tem que resolver isso. Então, os Estados Unidos fazem uma oposição muito forte ao governo cubano e tentam, então, uma invasão frustrada. Muitos cubanos que fugiram da revolução, que uma revolução realmente ser feita com violência, né? O Che Guevara é muitas das vezes acusado por ter executado opositores junto com Fidel Castro, isso é verdade, não há que se dizer. É claro que a burguesia, é claro que os donos de fazenda não iam aceitar sem brigar. Então, muitos que aceitaram ou entraram para o regime, aceitaram numa boa, ou então foram presos, julgados, executados, ou então foram exilados na Flórida. Muitos cubanos foram para a Flórida. Então, muitos cubanos que vivem hoje na Flórida têm muita raiva do Fidel Castro, fazem oposição até hoje. Né? Então, com o apoio desses cubanos fugitivos, o governo americano do Kennedy, olha só, do John Fitzgerald Kennedy, então monta um exército de mercenários com apoio então americano, eles invadem a Baía dos Porcos em 1961, a invasão da Baía dos Porcos. E aí o que é que acontece? Com o apoio da população, que na cabeça dos americanos achava assim, não, quando esses contra-revolucionários cubanos, com apoio de mercenários americanos, invadirem Cuba, o povo vai ficar do lado dos Estados Unidos. Isso não aconteceu. Como até hoje, o povo cubano está do lado do governo cubano revolucionário. Álvaro diz, os mercenários 3. Há pouco tempo, aconteceu uma coisa parecida com isso na Venezuela, cara. Uma coisa, não sei se vocês viram no noticiário, acho que isso não deu muito na TV, mas tem no site da BBC Brasil, uma coisa curiosíssima. Né? Na Venezuela, um chefe, né, o dono de uma companhia de defesa, seria mercenário, né? Uma outra palavra para mercenário. A companhia de defesa americana
se juntou com alguns venezuelanos insatisfeitos com o governo do Maduro e tentaram fazer alguma coisa parecida com a Baía dos Porcos. Tentaram invadir Venezuela, 60 e poucas cabeças, tomaram um pau do exército venezuelano e hoje em dia os Estados Unidos dizem que não sabia de nada, o Trump diz que não sabe de nada e não quer saber, mas e fica aquela coisa, né? O Trump sabia ou não sabia. A questão é que foi chamado então de crise da Baía dos Porquinhos, em homenagem à Baía dos Porcos, já que os americanos não conseguiram tomar Cuba de volta, né? Não conseguiram derrubar o governo de Fidel Castro. Num jogo chamado Call of Duty Black Ops, o primeiro Black Ops, a primeira missão é você em Cuba, invadindo um Lupanar, né? E tá lá o Fidel Castro com uma namorada de aluguel e você tem que matar o Fidel Castro. O Fidel Castro bota até a namoradinha dele de aluguel na frente para tomar tiro. E aí você mata o Fidel Castro e você descobre que na verdade não era o Fidel Castro, que era um sósia dele se fazendo passar por Fidel Castro. Por isso que o Fidel Castro nunca foi assassinado. Então, em resposta a essa oposição americana, os cubanos se aproximaram então de quem? Da União Soviética. A União Soviética, que produzia muito açúcar de beterraba, então não precisava comprar açúcar cubano, compra todo o carregamento de açúcar cubano a peso de ouro para financiar o governo cubano. Então, com dinheiro soviético, Cuba dá um salto de qualidade, né? E de vida. Cuba se torna, então, um país da América Latina com uma qualidade de vida muito alta durante o governo cubano apoiado pelos soviéticos. Mas o que os soviéticos queriam na época? Na época não tinha a tecnologia de mísseis transcontinentais, ou seja, um míssil que sai lá de Moscou e atinge, sei lá, a Flórida. Isso não existia. Os americanos tinham mísseis balísticos para atingir a União Soviética instalados na Turquia, era o ponto mais próximo. Ou então você tinha, para fazer um bombardeiro atômico, você tinha que ter um avião. Os americanos tinham aviões, bombardeiros, que simplesmente não pousavam, cara. Eles ficavam 24 horas, eram até abastecidos de, sabe, voando. Eles só pousavam para trocar de piloto. E ficavam 24 horas circulando o globo. E caso houvesse uma guerra, os Estados Unidos poderem responder à União Soviética bombardeando a União Soviética. E então, para dar o troco, a União Soviética pensa agora, a gente tem um aliado do lado, cara. De Cuba, à noite, você pode ver as luzes da Flórida, cara. Então, cara, era o sonho dos soviéticos. E os soviéticos, então, instalaram mísseis balísticos nucleares na floresta cubana. Então, foi chamada de crise dos mísseis. Em 14 de outubro de 1962, um avião espião americano tirou fotos da floresta e viu a base construída para o lançamento de mísseis. E aí, meu irmão, a coisa fedeu, porque aí os americanos cercaram com sua marinha de guerra Cuba, os navios soviéticos estavam chegando para levar os mísseis, foram interceptados, e esse é o momento mais tenso da Guerra Fria, onde quase acontece uma guerra de verdade. E aí, meu irmão, a gente não estaria aqui falando sobre esse assunto. E de 16 a 29 de outubro, então, União Soviética e Estados Unidos fizeram longas negociações, gastaram todo o seu latim e, finalmente, então, os mísseis cubanos soviéticos foram retirados de Cuba e a base desmontada. Mas aí, Cuba começou a sofrer, então, com um embargo econômico. Os Estados Unidos, então, aprovou um embargo, ou seja, é proibido empresas americanas e cidadãos americanos fazerem comércio com os cubanos. Então, por isso que hoje em dia, se você é americano e lá nos Estados Unidos você for pego fumando um charuto cubano, você vai preso, né? Não pode, você tem que fumar charuto da República Dominicana, que não é tão bom quanto o cubano. Eu nunca fumei nenhum nem outro, para dizer, mas é o que dizem, tá? Mas o que Cuba conquistou? Erradicação do analfabetismo, um país praticamente de analfabetos. Acabou-se o analfabetismo, a saúde pública ficou universal, uma saúde pública de excelente qualidade. Até hoje, né? Se Cuba não consegue mais exportar o açúcar, Cuba consegue exportar professores e médicos, né? Médicos cubanos.
Você viu que depois que o Bolsonaro expulsou num arrumbo de patriotismo, expulsou todos os médicos cubanos, os médicos brasileiros que gostam de ganhar muitos rios de dinheiro, claro que não iam trabalhar para receber o salário dos médicos cubanos. Então, uma grande parte do Brasil não tem mais médico. Durante as guerras de independência da África, Cuba apoiou com o exército, professores e médicos também. Mas aí, em 1991, quando a União Soviética ela acaba, Cuba passa um perrengue, fica sem apoio econômico da União Soviética, mas o embargo econômico dos americanos, a crise econômica é tenebrosa. O Fidel Castro, então, ficou desde o começo da Revolução até 2006. Em julho de 2006, o Fidel Castro se aposenta e toma o poder o irmão dele mais novo, mas igualmente coroa, o Raul Castro. Em 2014, volta Estados Unidos e Cuba a manterem relações diplomáticas, quase mais de 50 anos sem diplomacia entre os países. Em 2016, Obama visitou então Cuba. É curioso que o Fidel Castro, lá nos anos 60, fez uma profecia e disse: olha, os Estados Unidos e Cuba só terão relações diplomáticas novamente quando os Estados Unidos elegerem um presidente negro. Ele acertou, cara. O Obama visitou 2016 para conversar com Raul Castro. Em 2018, foi eleito, então, Miguel Díaz-Canel, como ele indireto, obviamente, já que Cuba é uma ditadura comunista, o atual presidente de Cuba, tá? Então, meninos, vamos